Federais, no episódio de hoje, então, vamos continuar tratando dos 6 maiores erros que vão eliminar a maioria dos candidatos no concurso da Polícia Federal de 2025. E eu vou te revelar os outros elementos da pirâmide de prioridades. Também vou te mostrar a nossa linha do tempo atualizada agora com as novas datas do concurso. E nela eu vou te mostrar o meu maior segredo que me fez alavancar os meus pontos nos simulados. Para quem é novo então aqui, Anderson Leite é esse que vos fala, autor e escritor best-seller do livro Anti-Sucesso, primeiro lugar do concurso da Polícia Civil do Estado do Amapá, aprovado em 6 meses no concurso de delegado de Minas, primeira fase, e aprovado em 6 meses também na Polícia Federal. Esse então é o segundo vídeo dessa série. No primeiro episódio então, nós vimos o erro número 6, que era avançar no edital sem revisar, e nós vimos também o erro número 5, deixar para fazer questões só depois que você entender todo o assunto. Pessoal, então chegou a hora de revelar os outros elementos da pirâmide de prioridade. Vamos ver aqui comigo então? Olha só, na base da pirâmide eu coloquei entender o assunto. E logo acima, com um pouco mais de importância, eu diria que estaria avançar no edital. Mas mais importante do que avançar no edital seria fechar o edital. E mais importante do que fechar o edital seria acertar muitas questões. Mas mais importante do que acertar muitas questões é fazer muitas questões. Nós vimos isso no episódio passado. Mas eu quero chamar a atenção dos próximos 3 que vão vir agora. O próximo então é corrigir seus pontos fracos e os seus erros. Revisar então seria até mais importante do que corrigir os seus pontos fracos. Mas, acima de tudo isso, vem o que eu julgo ser o mais importante nessa sua fase de preparação, que tem a ver com esse erro número 4 que nós vamos ver agora. O erro número 4 é não saber gerenciar o pós-simulado. E é aqui que muita gente fica presa nos 60 pontos e nos 70 pontos dos simulados. E eu nem preciso falar que não fazer simulado já está subentendido nesse erro aqui, né? Federal, então eu quero que você também dessa vez escreva aqui embaixo o seguinte. Eu vou até escrever aqui com vocês, ó. Após o simulado, eu vou virar um especialista nos meus erros. Imagina então se você, depois do simulado, você pegasse todos os seus erros e virasse um especialista nesses seus erros. Qual é a chance de você errar muito menos no próximo simulado, pessoal? Peguei, Anderson. Calma, que isso é só o começo. Imagina você fazer 10 simulados assim e você na semana seguinte do simulado já começar a virar um especialista nos seus erros. Qual a probabilidade de você, tendo escolhido bons simulados, acertar muitos pontos na prova mesmo? Porque a prova vai ser um reflexo de algum desses simulados ou da mistura desses bons simulados que você escolheu. Pessoal, com isso que eu vou ensinar para vocês, eu garanto que vai aumentar a pontuação de vocês, pessoal. E eu coloco o meu nome em risco aqui. Então já dá um like nesse vídeo. Se isso não fizer efeito para você, volta nesse vídeo e tira seu like daqui. Para pensar um pouco, Federal. Qual que é a sua missão final nessa preparação? A sua missão então é terminar todos os PDFs? A sua missão então é fazer muitas questões? A sua missão é entender todos os assuntos? Não, pessoal. Isso é uma meta dentro da sua missão principal nessa fase de preparação. E agora vou revelar o que estava no topo dessa pirâmide, que durante a fase de preparação é o mais importante, que é acertar muitos pontos no simulado, pessoal. Essa é a sua missão durante a sua fase de preparação. Pô, Anderson, eu estava esse tempo todinho querendo entender todos os PDFs, eu estava me matando aqui para avançar no edital, para fechar o edital, para fazer questões, para acertar questões. Pois é, isso tudo são metas da sua missão. E a sua missão tem que ser criar uma obsessão
por aumentar os seus pontos no simulado. Quando você entender isso, vai girar uma chavezinha aí. Sabe por quê? O seu foco vai ser de fato melhorar os seus pontos fracos lá dos simulados. E aí você vai se desapegar de fazer uma marcação bonitinha, colocar coloridinho em algum lugar no seu caderninho. Você vai desapegar disso. Pessoal, eu criei essa pirâmide justamente para a gente desapegar daquilo que não interessa para aprovação, pessoal. Anderson, qual que é a solução então para eu sair desse platô dos 60 pontos que eu não consigo sair de jeito nenhum? A solução é gerenciar o seu pós-simulado. Acompanhe o meu raciocínio aqui, ó. Para que serve o simulado, pessoal? Simulado é só para você bater foto, postar no Instagram, ou então para você dizer assim, tô acertando, tô bem. É por isso que é importante você acompanhar esse vídeo anotando, pessoal. A grande finalidade do simulado é você descobrir os seus pontos fracos. Esse é o grande objetivo do simulado. Eu pontuei 3 coisas aqui durante a preparação, que é o pré-simulado, o simulado e o pós-simulado. Esse pós-simulado é onde a maioria erra. Primeira dica do pós-simulado é fazer um mapeamento dos seus erros. Pessoal, é importante você ter uma planilha e colocar nessa planilha os assuntos que você errou nos seus simulados. Eu, por exemplo, eu errava muita crase no começo, em português. E aí, eu só sabia que isso era um defeito meu depois que eu fiz esse mapeamento várias vezes. Então, no simulado 1, eu coloquei lá, erro crase, não sei o que, não sei o que. Aí no simulado 2, crase de novo, aí outros erros. Aí no próximo, crase de novo, outros erros. Você vai olhando um padrão, você vai falando, cara, de novo eu errando isso aqui, não é possível, sabe? E é normal, você erra várias vezes a mesma coisa até você corrigir os seus erros. Não é importante corrigir os seus erros? Você não vai mapear só os seus erros, pessoal. Você vai mapear aquilo que você teve dificuldade também durante os simulados. Porque às vezes você até acerta a questão, mas só que você tem que reconhecer para si mesmo que aquilo você acertou na sorte, ou então você acertou, mas estava com dúvida. Eu encaro aquilo que eu tenho dúvida como erro, então eu também faço um mapeamento daquilo na minha planilha. E a segunda coisa, pessoal, dessa nossa linha do tempo aqui, no pós-simulado, que é importantíssimo, é reconfiguração do seu plano. Vamos supor que hoje é domingo, você vai fazer o seu simulado. Na segunda-feira, está no seu plano estudar ditongo, tritongo, sei lá por quê. Exemplo, tá, pessoal? Em português, raciocínio lógico, você vai estudar lá, sei lá, subtração. Exemplo, você descobriu durante seus simulados que você está errando muita tabela verdade, banco de dados de informática e muita crase. Por que você vai estudar ditongo e tritongo na segunda-feira? Me explica. Alguém me convence de que isso está certo. E eu sei qual que é a maior objeção de vocês. Não, se eu estou aqui, ainda falta muita coisa para estudar, eu vou continuar o meu planinho, que aí uma hora eu vou chegar nesses assuntos aí que eu estou errando, mas eu não vou mudar meu plano não. É aqui que vocês erram. Se você está errando 3 grandes assuntos que são importantíssimos e você não faz nada, você está falando para o universo, eu não estou nem aí para essas questões importantes. Eu quero continuar no meu planinho e eu quero estudar ditongo e tritongo. Entendeu qual que é o ponto, pessoal? Esse é um erro tremendo. Primeiro que o seu plano não pode ser fixo, rígido, de modo que você não consiga alterar ele de maneira nenhuma. O seu plano precisa ser flexível, maleável. E você vai estar constantemente ajustando ele, pessoal, com base nos seus erros. Essa estratégia de continuar o seu plano rígido do início ao fim, ela é muito boa para quem tem muito tempo, pessoal. Para quem tem aí mais de 1 ano de preparação, que eu acho que não é o seu caso.
Não é o seu caso. E o terceiro ponto, então, da nossa linha do tempo é fazer uma especialização nos seus erros. A partir de segunda-feira, depois que você mapeou todos esses seus erros, você sim vai pegar esses errinhos e vai sentar a bunda na cadeira e vai virar um especialista neles. Escreve aqui embaixo o que eu vou te dizer agora. Eu vou brigar ponto por ponto. Cada ponto você vai brigar por ele, pessoal. Você vai dar o seu sangue para não achar que foi um errinho bobo. Você vai trabalhar em cima dele para você não deslizar de novo. Federais, eu era tão obcecado por aumentar meus pontos nos simulados que na semana seguinte, depois do simulado, eu sanava todos os meus erros. Se eu não desse conta de sanar durante essa semana, eu deixava um pouquinho a coisa para outra semana. Mas imagina qual é o impacto disso no próximo simulado do outro domingo. O que eu pensava, pessoal? Eu pensava o seguinte, ó, eu vou virar um especialista nesses meus erros. De modo que, se eu fizesse o mesmo simulado, ninguém iria me bater. Se eu refizesse esse simulado, eu tinha a impressão de que eu ia fechar a prova. É isso que você tem que pensar também, pessoal. É lógico que o próximo simulado ele vai vir um pouquinho diferente, só que a chance de você errar aquele assunto que você já virou um especialista é muito pequena, pessoal. E eu queria lembrar vocês que no último vídeo eu falei assim, ó, leia os seus PDFs muito rápido, para você avançar rápido no edital e já ir fazer as questões. Eu não falei isso? Tá lá. Mas aqui, pessoal, é o momento, no pós-simulado, é o momento que você, ó, relaxa. Aqui você faz sem pressa. Aqui entender passa a ser muito importante. Aqui você vai devagar. Você tem que ser honesto consigo mesmo. Você dizer, opa, não estou entendendo. Deixa eu fazer um esquema, mesmo sem entender. Eu vou para a videoaula. Ah, não entrou na videoaula. Eu vou fazer um mnemônico. Pô, não entrou nem com o mnemônico. Vou fazer um flashcard. Tá entendendo? Você vai, de certa forma, regredindo. Você vai descendo a escadinha da pirâmide para corrigir um problema e você volta depois a subir essa pirâmide. Você está entendendo o raciocínio? Eu queria mostrar para vocês como é que eu fazia, então, na minha planilha, pessoal. Se eu errava uma questão que eu não estudei, o que eu fazia? Isso, para mim, aqui era um erro que eu chamava de um erro perdoável. Afinal de contas, eu não estudei. O que eu ia fazer? Eu ia ler o meu PDF e eu ia fazer as questões do final desse PDF. As questões do final do PDF foram escolhidas a dedo por professores especialistas. Não estou falando que não é para fazer questões da plataforma. Estou falando que primeiro você faz as questões no final do PDF e confia nelas. A segunda opção que eu colocava lá no meu mapeamento da minha planilha foi uma questão que eu simplesmente errei porque não revisei. Para mim, isso é um erro justificável. Nessa situação, pessoal, eu vou revisar o meu PDF naquele assunto que eu errei e eu também vou revisar as questões que, teoricamente, eu já fiz do PDF também. Agora, existe uma terceira possibilidade que você vai colocar também aí. Eu estudei, eu revisei e mesmo assim eu errei. Aqui, meu amigo, eu digo que esse erro aqui é imperdoável. É aqui onde eu gasto um pouquinho mais de tempo, porque nesse caso eu não só vou rever o meu PDF, como eu também posso assistir uma aula, eu posso fazer as questões na plataforma, eu posso fazer um esquema mental, um mapa mental, eu posso fazer diversas coisas. Só que isso daqui é importante você dar uma atenção especial, porque normalmente é aqui que o bicho está pegando, é aqui que você está com grandes dificuldades. Senhores, não sejam como os outros consumidores da internet. Reveja esse vídeo, anote todas as dicas e imediatamente aplique essas dicas. Salve esse vídeo então
e manda para aquele colega que está se preparando junto com você, que vai passar junto com você. E a gente se vê então no próximo episódio dessa temporada.